Boa noite, meu nome é Allan Kardec, sou professor de física e nesse pequeno encontro de hoje falaremos dos conceitos iniciais de eletrodinâmica. Veja bem, estamos saindo de eletrostáticas e estamos entrando em eletrodinâmica. O que quer dizer eletrodinâmica? Que significa que agora nós vamos estudar os efeitos das cargas elétricas em movimento. Vamos lá? Eu gosto de começar o conteúdo de eletrodinâmica com a seguinte reflexão. Vamos imaginar como é que seria a sua vida hoje sem eletricidade. Vamos lá? Você acordou, sentou na beirada da cama, levou a mão no interruptor? Ei, não tem luz. Tá bom, vai tomar um banho? Putz, não tem água quente, água gelada. Chega no serviço, não tem como o serviço funcionar, porque não tem eletricidade. Não tem eletricidade para ligar o computador, não tem eletricidade para funcionar as máquinas, não tem eletricidade para controlar a entrada e a saída, o registro das pessoas. Aí você vai da cantina, vai tomar um lanche, não está funcionando, porque o freezer não refrigerou a bebida, não conservou a comida, a estufa não está funcionando. Poxa, então a indústria não está funcionando? Não. E a minha vida pessoal? Também não vai funcionar, porque o seu celular também não está funcionando. Então ele não carregou. Ah, ok, então eu vou para a escola? Não vai estar funcionando, porque não tem energia elétrica. Então, peraí. Então, e se eu precisar ir ao médico? Você pode até ir ao médico, mas não vai adiantar você, que ele não vai poder fazer muita coisa. Porque todos os exames laboratoriais, né? Tá aqui eu gosto dessa figura, né? Depende de corrente elétrica. Todos, sim, a maioria deles não depende de equipamento que depende de corrente elétrica. Ah, então, como é que vai ser à noite? À noite você tem que ficar dentro de casa, que não tem energia elétrica, então não tem segurança pública. Então não tem segurança, não tem comida, não tem indústria, não tem conforto, não tem telecomunicações. Isso, exatamente isso. A vida moderna depende basicamente da eletricidade. Então a eletrodinâmica é a parte da física que vai estudar os efeitos da corrente elétrica e as suas aplicabilidades. Tá ok? Então, eletrodinâmica estuda a corrente elétrica, suas causas e seus efeitos. Para poder falar de corrente elétrica, para poder falar da manutenção da corrente elétrica, eu vou falar para você primeiro desse geradorzinho aqui. Ó. O que faz o gerador? Ele é responsável por manter uma DDP, um desnível no potencial. Sabe aquele 220 volts que tem na nossa casa? Sabe aquele 12 volts que tem na bateria do carro? Essa DDP. Sabe aquele 4,7 volts que tem na bateria do seu celular? A maioria deles é uma DDP. E quem fornece essa DDP é a bateria. Então, a bateria, a pilha comum, a pilha alcalina, a bateria de 9 volts, tudo isso são fontes de diferença de potencial. Então, a função do gerador é manter uma DDP, uma voltagem, entre o polo A e o polo B, ou seja, entre o terminal A e o terminal B. E o que causa corrente elétrica? É essa diferença de potencial. A corrente elétrica ela surge porque tem essa DDP, porque tem essa diferença de potencial, porque tem essa voltagem. Então, a corrente elétrica, em sua definição, ela é movimento ordenado de cargas elétricas. Ela é o quê? Movimento ordenado de cargas elétricas. E quem ordena esse movimento? A DDP. É essa DDP aqui, ó, é essa diferença de potencial do slide anterior que me faz, que me permite esse movimento ordenado das cargas elétricas. Então eu costumo dizer isso, que é a DDP, que eu quando eu falo, eu costumo dizer, não é eu, Alan, a ciência diz, que a DDP ela é a que permite essas cargas elétricas se movimentarem. De que maneira? De maneira ordenada. Então, a corrente é carga sob tempo. Quem que é a carga? É N vezes E. Lembra do N? Número de elétrons ganhos ou perdidos. E o E falou da carga elementar? Então, exatamente eles aqui. Ó. Aqui eu coloquei para você um desenho de um gráfico, uma propriedade gráfica. De corrente pelo tempo. De quem? Corrente pelo tempo. Essa propriedade gráfica de corrente pelo tempo tem uma propriedade algébrica importantíssima, que é a área. A área numericamente igual à carga. A área é o quê?
numericamente igual à carga. Se eu calcular essa área aqui, ó, eu tenho a quantidade de carga, tá certo? Corrente vezes tempo, corrente vezes tempo é a minha quantidade de carga elétrica. E qual que é a diferença de corrente contínua e corrente alternada? Aqui à nossa esquerda eu tenho a corrente contínua, que é essa aqui, ó. A bem da verdade, esse é o gráfico da corrente contínua e constante, igual está escrito aqui no texto. Contínua e constante. Essa aqui é uma corrente alternada. Para você entender o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu falo que ela é contínua, não quer dizer que ela é constante sempre. Quer dizer que ela está sempre no mesmo sentido, ou está sempre acima do eixo, ou está sempre abaixo do eixo. Isso é ser contínua. Entendeu o que eu quis dizer? Ser alternada quer dizer que hora está em cima, hora está embaixo. Tem um clássico na história da ciência que nós chamamos de a Guerra das Correntes, ou a Batalha das Correntes, que foi travada entre dois grandes ícones da eletricidade, Nikola Tesla e Thomas Edison. Inclusive, inspirou livros, muitos textos e um filme, que não sei por que não chegou em Goiânia até hoje, mas está aqui, ó, o trailer desse filme para vocês. Automation, transportation, communication, the man that controls that card controls that future. Thomas Alva Edison. Boys! Trust you brought your checkbooks. I'm so full of ideas, it will take me 12 lifetimes to execute it. I'm working on something now, something so new that the world will never be the same. Hello, I'm George Westinghouse. Edison's new electric system is significantly cheaper than gas. Does that keep you up at night? There's always more to see. We are gonna be big. Edison says he's months away from lighting up the world. Stoves, washing machines, electric carriages. I could do the same thing with electricity that I do with gas. Westinghouse Electric Company. Edison Electric, it has to be. Are you rich? At the moment. Vultures in every venture. Gotta keep them away. This is what he thinks of you. Don't let him agitate you. This is how he is. Westinghouse Electric shall endure. It's a parasite. His current kills people. Only because you said it would. Mr. Edison, if you say something about me or my company again, I would ask that you tell the truth. Automation, transportation, communication, the man that controls that card controls that future. Though he may be unfamiliar to you, his studies have demonstrated an understanding of electrical matters unlike anyone I have ever known. Gentlemen and lady, Nikola Tesla. So what you trade? I fix problems for idiots. Inclusive, eu sugiro a todos, né, que assistam no YouTube um vídeo que chama de Batalha ou Guerra das Correntes. É um documentário legal, acho que vale a pena você assistir, tirar um tempinho para assistir. É muita informação, muita coisa interessante. Então é isso, ó. Edison defendia corrente contínua. Tesla defendia corrente alternada, tá certo? As duas correntes são úteis. A corrente contínua vai vir para nós hoje em dia das nossas pilhas, das nossas baterias. E convenhamos, todos nós temos pilhas e baterias conosco. Vídeos nosso celular. Ninguém anda sem o celular. Então todo mundo tem uma bateria. Essa bateria é corrente contínua. Todas as nossas casas são alimentadas por corrente o quê? Alternada. Perfeito?
Nesse slide tem um negócio interessante que merece a nossa atenção, que é a diferença entre o sentido real e o sentido convencional. Quando nós falamos corrente elétrica, nós pensamos que a corrente elétrica ela é um movimento de elétrons, correto? Mas bem, veja bem, quando eu falei para você lá atrás o que era corrente elétrica, eu disse assim, movimento ordenado de cargas elétricas. Isso é porque carga positiva também em movimento ordenado gera corrente elétrica. Ah, então carga positiva também? Sim, carga positiva, carga negativa, todos eles em movimento ordenado gera corrente elétrica. Interessante. Então eu tenho um sentido que é o sentido real, que é o sentido do movimento dos elétrons. E o sentido que nós usamos, o mundo inteiro usa, é o chamado sentido convencional, que é o sentido contrário do movimento dos elétrons. Para ficar mais fácil para a gente, a corrente vai sair do maior potencial para o menor potencial. Tá certo? Ela sai do maior potencial para onde? Para o menor potencial. Alan, por que disso? Você fala, então, se ela é contrária ao movimento dos elétrons, então seria igual ao movimento de carga positiva? Sim. Mas, Alan, não tem carga positiva aqui no ferro conduzindo corrente elétrica? Verdade. Mas, veja bem, só tem corrente elétrica em sólidos? Num fluido eu tenho corrente elétrica? O que é fluido? Líquido ou gás? Sim, eu tenho. Então, no líquido e no gás eu também tenho movimento de carga positiva. Então, o sentido convencional é o sentido do movimento das cargas positivas, que é o sentido contrário dos elétrons, para ficar mais fácil, do positivo para o negativo para nós. Mas, Alan, isso é meio sem sentido. Eu falei, não, não é. É que antigamente acreditava-se que a corrente elétrica era um fluido, um líquido, um gás. E um fluido sempre se desloca do maior potencial para o menor potencial. Do maior potencial para o menor potencial. Tá certo? Então, aqui um pequeno exercício para a gente encerrar essa conversa nossa. O gráfico representa a intensidade da corrente que percorre um condutor em função do tempo. Determine a carga elétrica que atravessa essa secção transversal do condutor entre os instantes 0 e 2 e 2 e 4. Ué, veja bem, corrente, né? Corrente, esse é o gráfico corrente pelo tempo. Eu não quero a carga. Mas se eu quero a carga, como é que eu faço? Calcular a área numericamente igual a carga. Então vamos calcular essa área. Isso aqui não é um quadrilátero? Sim. Ah, é um quadrilátero. Então é área base vezes altura. 2 vezes 3, 6. Então a minha carga, a minha variação da quantidade de carga, né, que está passando é 6 coulomb. É importante lembrarmos que a unidade de corrente elétrica é ampere. Em homenagem ao físico André-Marie Ampère. Na letra B, ele pede de 2 a 4. Vixe, como é que eu vou fazer de 2 a 4? Ah, essa figura não é igual a essa. Eu falei que a área é numericamente igual à carga. Eu não falei que somente quando a corrente for contínua, a área é numericamente igual à carga. Então, nós vamos calcular essa área, a área do trapézio, que é base maior, base menor, vezes a altura, sobre 2. Então, ficou 6 mais 3, 9. 2 para 4, 9 vezes 2 sobre 2, 9. Então, a variação, essa área aqui é 9, então essa quantidade de carga aqui é 9 coulombs, certinho? Pessoal, vamos nos despedindo por aqui. Revejam essa aula, refaça esse exercício, assista no YouTube Batalha das Correntes, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá certo? É um documentário, não um filme, tá certo? Obrigado pela atenção. Vida longa e próspera a todos. Bons estudos.